Olá, caro aluno. Quero dar as boas-vindas a você no início dessa nossa disciplina de redes e sistemas distribuídos. Eu sou o professor Gilberto Fernandes, apenas dando um pequeno retrospecto, Eu sou formado e tenho também mestrado em Ciências da Computação pela Universidade Estadual de Londrina e também possuo doutorado na mesma área pela Universidade da Beira Interior, em Portugal. E hoje estarei aqui com você ao longo desta aula e das próximas 3 aulas seguintes para discutirmos alguns assuntos, os principais assuntos fundamentais e importantes relacionados a redes e também a sistemas distribuídos, 2 conceitos que estão intimamente conectados, tá? Vários aspectos de redes você precisa entender para poder aplicar no entendimento do que é um sistema distribuído, como um sistema distribuído funciona, entre outros aspectos. Então, dessa forma, nossa disciplina está dividida em 2 partes. Na primeira parte, as 2 primeiras aulas, vamos trabalhar com os conceitos principais de redes. Você irá entender como a rede é formada, como ela é subdividida, quais são os seus principais protocolos, serviços, qual é o funcionamento básico de uma rede, como uma rede opera. Tudo isso você vai entender nessas 2 primeiras aulas. Pois bem, em seguida, nas nossas 2 últimas aulas, falaremos de sistemas distribuídos de um modo geral, já completamente focado nessa temática. Então, você verá qual é a definição de um sistema distribuído, por que eles são utilizados e por que eles são úteis, hoje em dia, no mercado, entre outros aspectos relacionados a esse tipo de interação, interconexão entre computadores. Bom, sendo assim, desejo a você uma boa aula e vamos iniciar aqui, ver quais serão os conteúdos dessa nossa primeira aula, onde falaremos dos fundamentos de redes de computadores. Vamos lá, então, começaremos com uma breve introdução de rede, o que é uma rede de computador, a partir de quando foi o seu surgimento, um breve histórico do surgimento das redes. Falaremos sobre a comunicação de dados e aqui iremos conversar um pouco sobre os tipos de sinais que são transmitidos em uma comunicação em rede de computador e também os meios que esses sinais são transmitidos. Seguindo, vamos estudar um pouco sobre a classificação de redes. Elas são classificadas por diversos aspectos, seja por tamanho ou seja por tecnologia. E veremos todas essas classificações aqui hoje. E também algo que chamamos de topologia de redes, que está intimamente ligado com a forma com que essas redes estão estruturadas. Seguindo, algo muito importante é com relação aos modelos de referência em redes. E aqui temos 2 que são utilizados hoje em dia. O modelo de referência OSI e o modelo de referência TCP/IP. Este modelo aqui, já adianto para você, que foi o modelo de referência que se tornou aí a arquitetura TCP/IP que é utilizada nas redes até hoje. Mas é importante citarmos também o modelo de referência OSI. E por fim, encerraremos essa aula conversando sobre os principais protocolos que atuam no modelo TCP/IP, em todas as camadas desse modelo que nós veremos ao longo dessa aula. E juntamente com os protocolos estão ligados aqui os serviços de redes. Então, você conseguirá entender ali todos os principais protocolos, como o protocolo IP, protocolo TCP, UDP, serviços de transferência de arquivos, como o FTP, serviços de acesso remoto, como o SSH. Você verá também onde estes serviços atuam, pois já adiantando aqui, a rede ela é dividida em camadas. Tá? Nós enxergamos a rede em diversas camadas distintas e cada camada tem a sua função específica. Então, cada serviço, cada protocolo está associado a uma dessas camadas para que a rede possa estar organizada de uma forma mais padronizada, tá certo? Então, aqui desejo uma boa aula a você. Qualquer dúvida, você pode estar enviando ao seu tutor, tá? Via chat ou em seguida via o nosso ambiente virtual de aprendizado. Estarei aqui à disposição. Uma boa aula a você e vamos começar com o nosso primeiro conceito aqui hoje. Falaremos agora de introdução à rede de computador. Então, você sabe o que é uma rede de computador? Você sabe a definição do que é? Bom, há várias definições
na literatura, mas uma delas, a mais básica que você pode encontrar, é que uma rede é definida quando vários dispositivos, computadores, estão interconectados de modo que eles possam trocar informações entre si. Isso por si só já caracteriza uma rede. Então você tem dois computadores conectados via Wi-Fi, por cabo, enfim. Isso já, e eles têm a possibilidade de um enviar mensagem para o outro receber mensagens, podem se comunicar entre si, isso já caracteriza uma rede de computador. E a internet, ela é um exemplo, né, da maior rede de computador que temos hoje em dia. Não somente a internet é uma rede ela não necessariamente precisa estar relacionada à internet, tá? Podemos ter redes locais, alguns computadores no mesmo ambiente, por exemplo, no mesmo escritório, que estão conectados entre si para que, por exemplo, algum funcionário possa utilizar uma impressora ali que está localizada, por exemplo, na sala do chefe, e ele está em uma outra sala. Se o computador desse funcionário e a impressora estiverem em rede, ele consegue se comunicar com essa impressora e enviar o arquivo para imprimir. Então isso já caracteriza uma rede, não necessariamente precisa estar conectado à internet, tá certo? E só para adiantar também a questão da definição de redes e da definição de sistemas distribuídos. Por muitas vezes há uma certa confusão entre essas definições. Então, para que você possa diferenciar um pouco do que é um sistema distribuído e rede, um sistema distribuído, por sua vez, também é vários computadores ou dispositivos conectados em rede. Porém, a diferença aqui é que um sistema distribuído, ele vai atuar como se fosse o mesmo computador, como se fosse uma mesma máquina. Então, se eu tenho ali 5 computadores conectados, formando um sistema distribuído, aos olhos de quem está utilizando esse sistema, né, do usuário, ele verá apenas uma máquina, um único dispositivo ali. Então, são vários computadores interconectados em rede que atuam como se fosse um só. Isso é o que caracteriza um sistema distribuído. Já a rede são vários computadores que trabalham de forma autônoma, ou seja, de forma independente, interconectados de modo que possam trocar informações. Agora vamos aqui ao quadro, ver um breve histórico das redes, mas antes é importante citar o que houve nos séculos anteriores do século XX, que foi quando as redes surgiram, tá? No século XVIII, tivemos os sistemas mecânicos, com toda a Revolução Industrial. Foi seguido no século XIX pelas máquinas a vapor, e aí sim, agora, no século XX, que se deu toda a evolução, né, da questão de processamento e distribuição de informações. E foi justamente aqui que as redes de computador surgiram. E aí surgiram as redes de telefonia em escala mundial, houve a invenção do rádio, da TV, o nascimento e crescimento da indústria de informática e o lançamento de satélites de comunicação. Tudo isso aqui contribuiu para a evolução das redes e ajudou na criação das redes, que tiveram seus primeiros estudos em 1960. Na década de 1960, os primeiros estudos de redes começaram a surgir e, juntamente com esses estudos, surgiu a primeira rede, a rede chamada de ARPANET. Foi uma rede criada pelo MIT, que interconectava uma média de 15 computadores, de poucos computadores, mas que já realizava essa troca de informação. E essa rede utilizava o protocolo NCP, o Network Control Protocol, protocolo de controle de rede. Então, tudo que era feito na rede, toda a comunicação, toda a troca de mensagens, era operada por este protocolo apenas. Tá? Então, não havia o protocolo IP, TCP, UDP, nenhum outro. E aí, em seguida, as redes foram evoluindo, principalmente por conta de um certo interesse militar. Tá? Então, isso que causou a pesquisa, né, o desenvolvimento das redes. Primeiro com interesse militar e, em seguida, a rede privada começou a inserir dinheiro ali nas pesquisas, pois ela viu que a rede tinha um grande potencial de gerar mais dinheiro também naquela época. E aí, com o tempo, na década de 1970, começaram os primeiros estudos dos protocolos TCP, IP e UDP, e, enfim, em 83, se deu a criação do protocolo TCP
e IP, tá? E a partir disso aí, as redes evoluíram de forma meteórica até o que você pode observar nos dias de hoje, tá? E juntamente com a evolução das redes, vem a sua importância, né? Então, veremos aqui no quadro os dois principais aspectos e mais importantes quando falamos de redes. O primeiro deles é o compartilhamento de recursos. Então, as redes possibilitaram que todos os programas, equipamentos e dados ficassem ao alcance de todas as pessoas que estiverem conectadas a essa rede. Para o ambiente empresarial, isso é muito importante. É importante que os funcionários tenham acesso a todos esses recursos. E juntamente com o acesso a recursos, vem também o acesso a informações de forma facilitada. Então, as empresas possuem hoje uma dependência vital de informações e as redes possibilitam esse acesso de forma instantânea a todas essas informações, documentos, entre outros, tá? Isso também trouxe outros aspectos importantes, também na parte de comunicação entre as pessoas. Aí já falamos de redes sociais, de chamadas por vídeo, que possibilita ainda até hoje trabalho remoto também, conexões remotas entre diversos computadores, você poder acessar da sua casa o seu computador, por exemplo, da sua empresa, um servidor localizado na empresa, numa universidade, entre outros. Todos esses aspectos são importantes, né, que as redes proporcionaram para nós hoje em dia. Agora, continuando aqui no quadro, as redes elas operam em uma arquitetura básica chamada de cliente-servidor, tá? Então, essa arquitetura é amplamente utilizada e ela constitui a base da grande utilização de rede, que é basicamente o seguinte: temos os vários clientes, né, os usuários conectados a essa rede aqui, e também há um servidor, que é quem irá, como o próprio nome diz, servir a esses clientes. Os clientes eles requisitam informações deste servidor e o servidor ele irá retornar essas informações. O cliente seriam máquinas simples, tá? Para acessar esses dados, e os servidores são máquinas mais poderosas, maiores, mais caras também, instaladas e mantidas em um local central por um administrador de rede. Por exemplo, aplicações web utilizam esse tipo de arquitetura. E essa arquitetura, né, ela possui dois processos envolvidos, tanto um na máquina cliente quanto o outro na máquina servidor. O processo da máquina cliente, ele realiza uma requisição ao servidor, e o processo servidor, ao receber essa requisição, ele concede uma resposta de acordo com o que o usuário pediu. E tudo isso passa aqui pela nossa rede de comunicação. Então, essa resposta chega de volta ao processo do cliente que executa a ação, né, a aplicação que foi requisitada ao servidor. Como, por exemplo, imagine que você faça a requisição do acesso a um site, por exemplo, o site do Google. O seu navegador irá requisitar ao servidor do Google, ao endereço IP desse servidor, e ele irá retornar então os arquivos necessários para que o seu navegador possa executar e abrir esse site. Então, ele vai trazer para a sua máquina, que é uma máquina cliente, todos os arquivos HTML, CSS, todos os códigos necessários para que o navegador consiga executar o site. Finalizando aqui no quadro agora, toda essa comunicação entre cliente e servidor em uma rede, ela pode ser operada de três maneiras. O modo simplex, que é uma comunicação unidirecional, como se fosse o rádio e TV, em que apenas há uma comunicação em uma única direção, ou seja, no rádio e TV apenas recebemos a informação, não conseguimos enviar de volta. Half duplex é uma comunicação bidirecional, porém alternada, que não pode ocorrer ao mesmo tempo. Então, por exemplo, aqui em um rádio, polícia, walkie-talkie, seria o que exemplifica esse tipo de comunicação. E temos também, relacionado aqui a redes, as comunicações full duplex, que são comunicações bidirecionais simultâneas, como, por exemplo, o telefone, que você consegue enviar e receber informações ao mesmo tempo. E cada um desses tipos de comunicações há dispositivos de redes associados a eles, tá? Então, por exemplo, a comunicação simplex, nós temos os hubs, né,
que só pode haver comunicação, envio ou resposta, né? Comunicação half duplex, temos os switches, e comunicação full duplex, temos, por exemplo, os roteadores. Todos esses dispositivos atuam nesses modos de comunicação de redes. Falando sobre comunicação de dados, é importante sabermos aqui quais são os tipos de sinais que trafegam em uma rede, quais são os sinais que as nossas informações, os nossos dados que transmitimos pela rede são formados, né? Como são originados esses sinais e quais são as suas principais características. Vamos aqui ao quadro, ver então que nós temos dois tipos de sinais principais: os sinais analógicos e os sinais digitais. O sinal analógico são então ondas eletromagnéticas que assumem infinitos valores ao longo do tempo, como você pode observar aqui na figura de cima, tá? Esse gráfico em azul. Esse sinal ele é representado por uma onda senoidal com amplitude, tá? Amplitude, que é a intensidade do sinal. Frequência. Frequência se dá pelo formato da onda em um intervalo de tempo. E a fase está relacionada, aliás, a frequência está relacionada à quantidade de ciclos em um intervalo de tempo, tá? Quantos ciclos essa onda dará em um intervalo específico. E a fase, por sua vez, está relacionada com o formato da onda. E o sinal analógico, né, ele, por ter essa propriedade de poder assumir infinitos valores ao longo do tempo, ele está mais suscetível à perda de qualidade, a interferências e ruídos. Algo que já não ocorre tanto em sinais do tipo digital, tá? Aqui em vermelho, nesse gráfico aqui logo abaixo. Sinais digitais são representados por zeros e uns, ou seja, é o sistema binário. Então eu tenho dados 0 aqui embaixo e 1. O gráfico só assume esses dois valores. Isso diminui a taxa de oscilação, que gera um aumento na qualidade do sinal, tá? Então esses sinais digitais não sofrem degradação ao longo do tempo, né, por conta de interferências e ruídos, e também eles permitem uma maior transferência de dados do que é possível no sinal analógico. Porém, esses dois tipos de sinais estão presentes nas redes, na comunicação, tá? Por exemplo, o seu computador, quando se comunica ao modem roteador da sua casa, ele envia sinais digitais, tá? E já quando o modem tenta enviar informações para a rede, para a internet, ele faz a modulação desse sinal, transforma esse sinal analógico em sinal digital em sinal analógico e envia para o meio de comunicação da sua operadora para conseguir ter o acesso à rede. E o inverso também ocorre, essa transformação do sinal analógico em digital para que o seu computador entenda esse sinal, tá certo? Continuando aqui no quadro, esses sinais, então, eles são transmitidos por meios de transmissão. Que temos meios guiados e não guiados. Os guiados são os cabos. E o principal cabo aqui é o par trançado. Esse cabo é bem comum, você utiliza ele na sua casa para conectar o seu computador ao modem ou roteador, por exemplo. Ele é um cabo que possui fios enrolados em forma helicoidal para que ocorram menos interferências. Então os fios estão, como o nome diz, trançados internamente. Esses fios eles suportam sinais tanto analógicos quanto digitais e eles estão divididos em algumas categorias. E essas categorias dizem qual a largura de banda que que os cabos suportam e também se eles possuem ou não blindagem. A blindagem tenta proteger um pouco dos ruídos e oscilações. O cabo coaxial é um cabo que você utiliza na sua TV, mas também é utilizado para a transmissão de dados na rede, na internet. Ele possui um núcleo de cobre, é envolto por uma camada plástica isolante e é circundado por uma malha externa. Ele, diferente do par trançado, possibilita distâncias maiores de conexão e também uma velocidade maior do que o par trançado, além de possibilitar menos ruídos. Ele também há várias categorias, mas os dois tipos principais são esses dois aqui, o 10 base 2, que permite velocidades de 10 megabits
em segmentos até 185 metros e 10 base 5 para conexões de banda larga em um alcance de até 500 metros. O terceiro tipo de cabo aqui é a fibra ótica. Tá? O cabo de fibra ele é constituído por um núcleo e uma casca em sílica em sua volta. E aqui a luz é injetada por meio de LEDs, onde os dados são transmitidos. Então, ao receber as informações, aqui o sinal óptico da fibra é transformado em sinal elétrico. Tá? Esse tipo de transmissão é possível alcançar velocidades de até 10 terabytes por segundo. Mas então por que nossas conexões não chegam até esse tanto? Justamente porque hoje em dia não há tecnologia o suficiente para fazer essa conversão do sinal óptico em elétrico nessa taxa de transmissão de 10 terabytes. Então hoje é possível apenas conexões na casa dos gigabits. Ainda não chegamos na casa dos terabytes. Mas a fibra ótica ela possibilita essas conexões bem mais rápidas do que os outros cabos. Né? Futuramente um dia chegaremos a essa casa dos terabytes, chegaremos a utilizar todo o potencial da fibra ótica. Continuando aqui no quadro, para finalizar, temos também os meios de comunicação não guiados. E aqui temos o meio rádio, você certamente já ouviu falar da internet via rádio, que é feita por torres de transmissões, tá? E nesse tipo de transmissão, os obstáculos causam uma grande perda na qualidade do sinal. Por isso que a internet via rádio possuía diversas falhas. Também há redes conectadas por micro-ondas, porém os sinais devem viajar em linha reta e as antenas devem estar uma à frente da outra, né, em vista da outra, para que isso possa ocorrer essa comunicação. E também há conexões via satélite. Tá? Então esses são os 3 modos não guiados que podem ocorrer na conexão de redes de computadores. Vamos falar sobre classificação e topologia de redes. Então as redes elas são classificadas tanto por escala, por tecnologia, e há também diversas topologias, de acordo com a estrutura com que essa rede é montada. Tá? Falando na classificação das redes por tecnologia, temos as redes ponto a ponto e as redes de broadcast. Vamos ver aqui no quadro o que são esses dois tipos de classificação de redes quando falamos da tecnologia. Redes de broadcast, também chamadas de redes de difusão, são um tipo de rede dinâmico e estático também. Tá? Essas redes elas possuem computadores conectados a esse tipo de rede, possuem a seguinte característica, que as mensagens enviadas são recebidas por todos os nós conectados a essa rede. Tá? Um exemplo são as redes locais, nós veremos mais à frente, redes em anel, que é um tipo de topologia de rede, redes em estrela, tá? São todas topologias de rede que utilizam essa classificação, redes de broadcast. E temos também as redes ponto a ponto, onde existem vários destinos para se chegar a um lugar. Então a mensagem ela é enviada de um ponto e chega apenas a outro ponto, ao seu destino. Ela não é enviada a todos os nós. Por exemplo, são as redes de longo alcance e ligações dedicadas. Uma diferença básica de redes de broadcast e de redes ponto a ponto é, então, na rede de broadcast, quando um dispositivo envia uma mensagem, ele envia com o endereço de destino. Tá? Só que essa mensagem ela é replicada a todos os nós que estão conectados a essa rede. Porém, apenas a máquina, o dispositivo, o computador, que possui esse endereço de destino, que irá abrir a mensagem. Então, cada dispositivo verifica a mensagem e o endereço que consta nessa mensagem. Se for o seu endereço, ele abre a mensagem, senão ele apenas a descarta. Já a ponto, ela é enviada de uma origem a um destino específico. Ela passa por diversos dispositivos, mas ninguém faz nenhuma das máquinas por onde ela passa faz esse controle, recebe essa mensagem também. Há dispositivos como os roteadores e switches que fazem esse controle de endereçamento. Continuando aqui no quadro, então a classificação por escala se dá pelo tamanho da rede, tá? Pelo tamanho que essa rede é formada. Temos primeiramente as redes locais, que são as LANs, de Local Area Network. São redes privadas contidas em um único edifício ou campus, por exemplo. Tá? É em um local pequeno, de até alguns quilômetros de extensão.
E ela atinge velocidades de 10 megabits até 100 gigabits por segundo. E a principal tecnologia dessas redes é a Ethernet 802.3 e as suas variações, U, Z e AI. Tá? Então são redes privadas que ficam em um local de tamanho limitado. Tá? Já redes maiores são as MANs, são as redes metropolitanas. Então elas conectam dispositivos dentro de uma área maior, como de uma cidade, por exemplo, até 10 quilômetros de extensão, por exemplo. E um tipo de rede metropolitana é a distribuição de rede a cabo e o WiMAX, que são redes Wi-Fi de longo alcance. E aí, para distâncias maiores do que uma cidade, temos as redes WAN, as Wide Area Networks, são redes, podem ser também chamadas de redes mundiais, que são aqui as redes de larga escala, que elas conectam distâncias maiores, por exemplo, conectam cidades, conectam países ou até mesmo continentes. Tá? Então, os computadores eles são ligados às sub-redes que transportam as mensagens. Tá? Essas sub-redes são mantidas pelas companhias telefônicas ou outros provedores. Aqui há comutação por pacotes e sistema de satélite é um exemplo de WAN. Tá? Ou também, quando há, você também certamente já ouviu alguma notícia com relação à conexão de uma rede, de algum cabeamento que está sendo passado pelo oceano para conectar dois países. Isso caracteriza também uma WAN. Tá? E além das redes locais, metropolitanas e de longo alcance, temos as redes sem fio. Vamos aqui ao quadro. Que nas redes sem fio, temos tanto as LANs sem fio, por meio do padrão Wi-Fi aqui, o 802.11, como também as WANs sem fio, as redes de longo alcance sem fio, que é o exemplo WiMAX. Tá? Interconexões de sistemas, temos a WPAN, que é uma rede pessoal, rede wireless pessoal, que é quando você conecta, por exemplo, seus dispositivos Bluetooth ao seu computador, seu relógio inteligente, tudo isso caracteriza uma rede pessoal. E falando agora sobre topologias, temos 4 topologias principais. A topologia em malha, onde cada um dos dispositivos de rede possui um link dedicado com os demais da rede. Então, cada dispositivo está conectado a todos os demais. Tá? Isso nos traz uma vantagem de que temos mais caminhos para uma mensagem percorrer. Então, caso algum link caia, este link aqui, ele pode chegar a este segundo link sem precisar passar pelo que caiu. Tá? Isso é uma vantagem. Porém, é uma rede mais complexa e mais cara. A topologia em anel, cada dispositivo possui 2 conexões apenas. Tá? E a mensagem ela deve percorrer em um único sentido todos os dispositivos até chegar no seu destino. A vantagem é que ela é mais fácil de ser implementada, pois cada dispositivo tem apenas 2 pontos de conexão. Porém, a mensagem sempre trafega em uma única direção. A topologia em estrela, ela é uma topologia onde cada dispositivo possui um link ponto a ponto com um centralizador. Tem um dispositivo central que comanda e gerencia toda a troca de mensagens nessa rede. A vantagem dessa topologia é que ela possui um custo menor, tá? Já que um nó conecta vários dispositivos. Porém, se este nó aqui central falhar, todos os nós conectados a ele são desconectados, obviamente. Então, essa rede já tem uma degradação de serviço. Por isso, esse nó central deve ser bem protegido de ataques ou falhas. E por fim, a topologia de barramento. Tá? Essa topologia é considerada ponto a ponto, tá? Pois todos os dispositivos estão conectados a um único meio, aqui que é chamado de backbone, ou tronco central. A vantagem é que é fácil instalação, porém o tempo de detecção de falhas e recuperação é um pouco maior, pois como as mensagens trafegam nesse único meio, nesse backbone, demanda um pouco mais de custo para se encontrar ali, por exemplo, uma origem ou um destino de uma mensagem ou de onde ocorreu, por exemplo, um ataque ou alguma falha. Então é um pouco mais complicado nesse tipo de rede. Um exemplo de uma rede backbone é a distribuição de internet, por exemplo, na sua cidade. Então, no poste próximo à sua residência, certamente há
um que chamamos de backbone, que é a conexão, né, entre o provedor até esse poste. Então esse backbone localizado nesse poste, ele vai distribuir a rede para diversas residências próximas ali. Então todas as residências, inclusive a sua, deve estar conectada a esse backbone central no poste de rede, para que então a internet possa ser distribuída a todos. Então por isso que por vezes ocorre ali uma lentidão na conexão, ou problemas, pois todos estão compartilhando o mesmo meio, tá? O mesmo backbone localizado no poste ali, por exemplo, próximo à sua residência. Essa situação problema, vamos resolvê-la para que possamos conhecer um pouco mais os diferentes hardwares utilizados nas redes de computadores hoje. Há vários tipos de hardwares, como placas de rede, switches, hubs, roteadores, modems. Vamos ver alguns detalhes importantes de cada um deles, tá? Para isso, vamos ver aqui no quadro a nossa situação, que é a seguinte. Para estruturar as redes, então, existem alguns componentes de hardware que são básicos, porém essenciais para prover a comunicação entre os dispositivos. Você, estudante, está aprofundando seus conhecimentos em redes e a sua tarefa aqui é elaborar um relatório contendo os principais tipos de hardwares encontrados em redes, tá? E aí, começando o seu relatório, resolvendo aqui, o primeiro hardware que você inclui é exatamente a placa de rede, que é o dispositivo de entrada e saída, tá? Que se conecta por meio de um cabeamento aos demais nós da rede, né? A um hub, a um modem, a um roteador, entre outros. Esse é o dispositivo que pode estar integrado à placa-mãe ou não também, tá? E geralmente aqui utilizamos a conexão por meio de um cabo do tipo par trançado. Seguindo aqui temos o modem. O modem é que tem a função de modulação e demodulação das mensagens. Tá? E o que seria essa modulação e demodulação? É justamente a conversão de sinal digital para analógico e analógico para digital. Quando o seu computador tenta fazer uma requisição de acesso à internet, enviar alguma informação para a internet, ele envia sinais digitais, que é como o computador entende. O computador trabalha no sistema binário, em zeros e uns, que caracteriza o sinal digital. Porém, a internet, o meio que o seu provedor de internet disponibiliza para o acesso à rede, ele é um meio analógico. Então, o modem faz essa conversão do sinal digital que vem do seu computador, do seu smartphone, do seu smartwatch, para sinal analógico, para que possa chegar até o destino final por meio da rede. Já a volta dessa informação, quando o servidor recebe a sua requisição e envia a resposta, ela é enviada em formato trafegada pelo meio, pela internet, de forma analógica, chega até o modem na sua residência e ele faz a conversão inversa, de sinal analógico para digital, e envia ao seu computador para que o seu computador, então, entenda a resposta que veio. Há diversos tipos de modem, como modems residenciais, são mais simples, mais baratos, mas tem modems um pouco mais elaborados para sistemas mais complexos. Vamos aqui voltar ao quadro. E um outro dispositivo é o hub. O hub, ele é comumente chamado de repetidor, justamente porque ele apenas replica as mensagens recebidas a todos os dispositivos. Isso caracteriza uma rede de broadcast, por exemplo, uma rede de difusão, onde as mensagens que chegam por meio de algum dispositivo conectado a uma das portas desse hub, essa mensagem é retransmitida a todos os dispositivos conectados a esse hardware de rede. Ele pode conter várias linhas de entrada que são responsáveis por então distribuir essa conexão, essa comunicação. Então o hub ele não faz nenhum controle de endereçamento, tá? Porém, o roteador, sim, o roteador aqui ele já faz o controle de endereçamento, de origem, de destino, tá? Ele então faz o gerenciamento do tráfego de pacote de dados em uma rede, tá? Ele analisa então o endereçamento lógico, que é o TCP/IP. Então, para isso, o roteador ele forma tabelas lógicas, são tabelas de roteamento, para que ele possa encontrar ali quais são os seus dispositivos vizinhos, quais são os seus
roteadores e switches, modems, enfim, todos os dispositivos que estão conectados a ele naquela rede, para que ele saiba para onde enviar a informação. E por fim, temos o switch. O switch, ele é mais encontrado, mais popular em empresas, faculdades, tá? Em redes que necessitam um maior número de dispositivos conectados, tá? Em redes maiores. Como você pode observar aqui na imagem, ele possui diversas portas, então ele tem a capacidade de conectar uma rede maior do que um roteador. Tá? Então, quando as mensagens chegam em uma das interfaces, cada porta do switch a gente chama de interface, o sistema ele vai ler o endereço de destino, tá, do cabeçalho, do pacote que chegou nessa interface, e vai enviar para a interface apropriada, diferente do hub, que apenas replica. Ele aqui no switch ele faz esse controle de endereçamento para que não haja colisão, tá, para que as mensagens não colidam. Então ele faz a separação do meio. Então ele opera no modo full duplex, onde pode haver o envio e recebimento de mensagens ao mesmo tempo ali, que o switch faz esse controle de colisão que existe, né, nessa transmissão de mensagens. Então esses são os principais hardwares. O seu relatório para a situação problema foi finalizado, e aí com isso você ampliou aí o seu conhecimento sobre os diversos tipos de hardwares que conectam uma rede de computador. Agora teremos nosso momento de interação. Eu gostaria de deixar essa pergunta a você. O que são gargalos em redes de computadores? O que você entende por gargalo? Então deixaria alguns instantes para que você possa pensar nessa resposta, e também, caso haja alguma dúvida, estarei aqui no chat para respondê-la a você. Logo eu volto. Vamos lá, primeiramente respondendo a pergunta que eu deixei a você, gargalos eles se caracterizam quando há um grande acesso simultâneo à rede em um determinado momento, tá? Isso causa lentidão e degradação do serviço, justamente porque a banda disponível, né, naquele servidor que está conectado à rede, ele não está, por exemplo, preparado a receber um acesso simultâneo de larga escala, né, que pode ocorrer, por exemplo, no último dia de envio de uma declaração de imposto de renda, ou no último dia de envio de um trabalho, de uma atividade também. Então, se todas as pessoas acessam ao mesmo tempo um servidor, e esse servidor não tem capacidade para receber esse número de acessos simultâneo, pode haver então uma certa degradação dos serviços, e isso forma um gargalo no sistema. Uma forma de driblar esse problema de gargalos é justamente ter um sistema distribuído de servidores, tá? Ou ter vários servidores replicados, de forma que os usuários sejam direcionados a esses servidores replicados à medida que os servidores vão atingindo o seu limite de banda disponível, né, de limite de conexões. Então, dessa forma, desafoga, né, um único servidor, e isso é distribuído em vários outros. Mas claro que isso demanda custo e um pouco mais de complexidade na implementação. Tivemos uma dúvida aqui de uma aluna de Londrina.
com relação aos cabos que eu falei aqui na aula, né? Eles são os cabos comuns, que vocês comumente conectam em computadores ou notebooks ou computadores desktop. Sim, o par trançado, que é o primeiro tipo de cabeamento que eu mostrei aqui a você, ele é o que você utiliza na sua casa para conectar o seu notebook ao roteador, ao modem, ou o seu computador desktop também ao modem. Então esse é o tipo de cabeamento que também você pode utilizar para conectar o modem a um roteador, né? Quando você não tem um roteador e modem que são integrados no mesmo dispositivo, essa conexão também é feita por um cabo de par trançado. Já o cabo coaxial, muitas vezes ele é utilizado para fazer a conexão do backbone, do poste, né, onde fica esse meio compartilhado do provedor da sua internet, até a sua casa. Tá? Então a internet ela chega por meio de fibra ótica, nos casos mais comuns até esse poste, próximo à sua residência, e esse poste distribui essa internet por meio de cabos coaxiais. E esse cabo coaxial chega na sua casa e se conecta no seu modem para trazer, então, essa internet, a conexão à rede. E aí o seu modem se conecta através dos seus dispositivos por meio de um cabo de par trançado, ou, caso seja um modem com roteador Wi-Fi, por meio do Wi-Fi também. Tá? Então há essa diferença entre os dois cabos. Mas há também formas de se trazer, então, até a sua casa a fibra ótica, né? Vem da operadora até diretamente a sua casa. Isso traz conexões um pouco melhores, mais estáveis, mas há um custo muito maior na utilização dessa tecnologia de fibra ótica diretamente na sua casa. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, continue interagindo no chat. Vamos dar continuidade à nossa aula. Vamos falar sobre o modelo de referência OSI. Tá? O modelo de referência, já deixo claro aqui que ele não é, o modelo OSI, aliás, ele não é uma arquitetura de rede. Tá? Ele apenas traz como referência uma padronização que foi necessária quando as redes começaram a evoluir, começaram a ficar maiores, ter mais dispositivos conectados e conversando entre si. Foi necessária uma padronização de como essa rede vai operar, de quais protocolos irão operar, né, nessa rede para a troca de mensagens, para acesso remoto, entre outros aspectos. Então, houve essa necessidade de realizar essa padronização que culminou no modelo OSI. Tá? Então, isso dividiu a rede em diversas camadas que nós veremos aqui a seguir nessa aula. Vamos aqui ao quadro, então. Vemos que o modelo OSI, ele é uma proposta desenvolvida pela ISO, tá? Que é uma organização internacional de padrões. Então, ela é responsável por padronizar diversos aspectos, não só na área de redes, mas, por exemplo, na área de projetos de sistemas, em administração, entre diversos locais, né, diversos tipos de conhecimento, não só relacionados à rede. O modelo OSI, desenvolvido pela ISO, também chamado de modelo OSI da ISO, ele possui 7 camadas de rede. Como eu mencionei, ele não é uma arquitetura, pois ele só define o modelo de referência, ele não define serviços e nem protocolos que são utilizados em cada nível. Os modelos as camadas são 7, a camada física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. Vamos ver aqui cada uma delas. A camada física, a camada mais baixa aqui, ela possui a característica que é nela que ocorre a transmissão do que chamamos de bits brutos por um canal de comunicação. Então, é nessa camada que fica a comunicação, né, o acesso, a comunicação no meio físico, né, como que os sinais, por exemplo, os zeros e uns, serão representados no canal de comunicação. Como esses sinais serão representados em termos de sinais elétricos. Ou é aqui também que a gente vê a questão de quantos pinos o conector de rede terá para efetuar a transmissão física das informações. Tá? Então, é aqui que ocorrem questões como o tempo de transmissão e há protocolos responsáveis para garantir uma transmissão simultânea desses sinais. A camada de enlace, por sua vez, que vem acima da camada física,
ela então faz a organização do acesso a esse meio físico definido e delimitado pela camada física. Tá? Então ela provê um serviço de comunicação livre de erros mediante a correção desses erros para garantir então que os sinais possam ser transmitidos corretamente na camada física. Acima da camada de enlace temos a camada de rede. Tá? É nessa camada de rede, ela controla a operação de subrede. Tá? Quando há a divisão de uma rede em diversas subredes, é essa camada que faz essa operação, e ela se preocupa como os pacotes são roteados da origem para um destino. Então ela mantém tabelas, sejam tabelas estáticas ou dinâmicas, para esse roteamento de pacotes. Ela controla e previne o congestionamento. Tá? Essa é uma das funções aqui dessa camada, com o roteador, né, que atua na camada de rede, juntamente aqui com o endereço IP. Tá? Então ela permite que redes heterogêneas possam se comunicar, né, possam se conectar. Seguindo aqui, a camada de transporte é uma camada que vai então receber os dados da camada acima, da camada de seção, tá? Vai os quebrar em pequenos pedaços de acordo com a largura de banda, né, que a rede pode transmitir. Se necessário, pode ser necessário quebrar em pedaços ou não, e vai encaminhar essas informações, esses dados, a um nível de rede, a camada abaixo, tá? Certificando-se de que chegaram corretamente do outro lado. Então, o transporte desses dados, como ele é transportado, se ele é, por exemplo, quebrado em pequenos pedaços, e aí, depois que ele chega ao destino, a junção desses pequenos fragmentos são feitos tudo pela camada de transporte. A camada de seção, ela permite que os usuários de máquinas distintas estabeleçam seções de comunicação entre si, que irá permitir então o transporte de dados, login remoto, entre outros aspectos. Na camada de transporte, só para frisar aqui, é aqui onde temos o protocolo TCP e UDP. Por mais que o modelo de referência OSI não definam protocolos, para que você saiba que é nessa camada que ocorre a utilização desses dois protocolos. Por fim, temos as camadas de apresentação e aplicação. Tá? A de apresentação é diferente dos níveis físicos, enlace, rede, etc. Ela não se preocupa exatamente com a transferência de bits. Essa camada de apresentação, ela se preocupa com a sintaxe dos dados. Tá? Então ela executa funções como compressão dos dados, encriptação, codificação, tá? Transforma os formatos, né? Faz a conversão para melhorar talvez a conexão, o envio ou não dessas mensagens. Encriptação está relacionado à criptografia, né? Segurança desses dados. Então ela se preocupa mais com a sintaxe, não exatamente com a transferência. Quem se preocupa com a transferência é a camada de transporte, que faz o transporte desses dados, o envio. A camada de rede, que faz o roteamento, né, dos endereços, e a camada de enlace física, que faz a transmissão física desses bits. E por fim, temos a camada de aplicação, que ela contém então uma variedade de protocolos para fornecer os diversos serviços que o usuário utiliza. Então, HTTP é o protocolo para a conexão, né, transferência de dados para websites. Então, o protocolo HTTP, ele é um serviço que opera na camada de aplicação. Tá? Então, quando você faz uma requisição HTTP para requerer um site para ser acessado na sua máquina, essa requisição é feita pela camada de aplicação. Você está utilizando isso na camada de aplicação, e aí a informação ela vai descendo de camadas, passando pela camada de apresentação, sessão, transporte. Tá? E esse pacote vai sendo encapsulado para que ele chegue até a camada física e possa ser transmitido. Quando a informação chega por meio da camada física, esse pacote então também passa por todas as camadas, até chegar na camada de aplicação, para chegar então ao destino, ao cliente, os dados de forma correta. Tá? Então há essa interação entre as camadas desse modelo OSI da ISO.
Nessa situação problema, quero que você conheça um pouco mais sobre o modelo de referência TCP/IP. Ele se diferencia um pouco do modelo OSI, tá? Que é um modelo que possui menos camadas, tá? Ele possui outras características, mas há alguns pontos em comum com o modelo OSI. O modelo OSI e o modelo TCP/IP são dois modelos de camadas, então ele também subdivide a rede em diversas camadas, mas o TCP/IP simplifica um pouco o que o modelo OSI trouxe, tá? Então foi verificado que o modelo OSI possuía camadas que não eram tão importantes assim, não era necessário fazer essa subdivisão, como por exemplo as camadas de aplicação, apresentação e transporte. Tá? Nesse caso, aliás, desculpe, transporte não, de sessão, tá? Sessão, apresentação e aplicação. Foi simplificado essas três camadas em uma única camada, tá? Então, para ficar um pouco mais fácil, né, a padronização e o entendimento desse modelo. E aqui no modelo TCP/IP que foram introduzidos os protocolos e serviços, e aí sim se tornou a arquitetura TCP/IP que é utilizada até hoje nas redes. Vamos aqui então ao quadro. Ver que nessa situação problema você precisa realizar um levantamento das principais características do modelo de referência TCP/IP atualmente utilizado nas redes e fazer uma breve comparação com o modelo OSI da ISO. Então, como eu disse, o TCP/IP ele é um modelo de referência, também é um modelo de referência assim como o modelo OSI, com camadas. Porém, ele simplifica um pouco aqui, como você pode observar. A camada de aplicação, apresentação e sessão foi resumida em apenas uma camada única de aplicação. A camada de transporte permanece a mesma. A camada de rede, aqui ela pode ser chamada de camada de internet, camada de interrede ou apenas camada de rede. E por fim, as camadas de enlace e física foram simplificadas em uma única camada chamada de interface de rede, tá? Ou também por vezes chamada de camada de enlace. O TCP/IP ele é completamente independente de qualquer fabricante ou marca de hardware, tá? Ele permite então que dois computadores ligados na internet via TCP/IP se conectem e se comuniquem. E a arquitetura oferece a descrição de padrões, né, de standards, para protocolos do nível de aplicação, como o FTP para transferência de arquivos, protocolos para correio eletrônico, protocolos para login remoto, né, como o SSH para acesso remoto de máquinas, entre outros diversos protocolos e serviços, que é o que você pode observar aqui nessa imagem. Está resumindo um pouco os principais protocolos de cada uma das camadas. Na camada de interface de rede, o tipo de dado transmitido é chamado de quadro e temos aqui a Ethernet, o padrão Ethernet, o padrão Token Ring, que era utilizado também no início das redes. A camada de internet, ou também camada de interrede, possui o datagrama IP, o tipo de dado enviado, e aqui operam os protocolos, principalmente o protocolo IP, mas também o protocolo ICMP, que é para controle de fluxo de mensagens. Ele trabalha com a questão de detecção de erros, envio de mensagens de erros, entre outros aspectos. Transporte, temos datagramas TCP ou UDP, e aqui temos os dois protocolos principais, TCP e UDP, e a aplicação, camada de aplicação, trabalha com mensagens, que são os diversos serviços. Aqui, né, além destes, há vários outros também, tá? Mas esses são os principais que você pode encontrar aí na literatura. Falando de forma mais específica sobre cada uma dessas camadas, a camada de aplicação, então, ela define a sintaxe e a semântica das mensagens. Então, aqui ela une o que a camada de apresentação e sessão, lá no modelo OSI, faziam, tá? Então, tudo isso está inserido na camada de aplicação. A implementação é realizada através de processos do sistema operacional. Ela trata de detalhes específicos de cada tipo de aplicação, de cada tipo de serviços que está sendo executado. A camada de transporte garante a comunicação fim a fim entre as aplicações por meio dos protocolos TCP e UDP. A camada de internet, também chamada de interrede ou camada de rede apenas, é onde temos o protocolo IP, e ela tem basicamente a mesma função da camada de rede do modelo OSI. Ela realiza a transferência e também o roteamento de pacotes entre os dispositivos
conectados na rede, tá? E também tem a função de evitar o congestionamento. E aqui, como eu mencionei, ela define, então, o protocolo IP e o formato do seu pacote, do seu cabeçalho, que é o protocolo responsável por endereçar todos os dispositivos e hosts conectados em uma rede. E por fim, a camada de interface de rede, que seria aqui a camada física e a camada de enlace, por vezes também chamada aqui no modelo TCP/IP de camada de enlace ou camada de host ou apenas camada física. Ela faz a tradução dos bits em sinais de transmissão, faz a especificação dos meios de transmissão e também o endereçamento e chaveamento destes dados, tá? É nessa camada aqui, né, de interface de rede que nós temos o acesso ao meio, que é feito pela camada de enlace do modelo OSI da ISO. Então essas são as principais diferenças desses dois modelos, tanto o modelo OSI quanto aqui o modelo TCP/IP. Você também pode encontrar na literatura o modelo TCP/IP com a utilização de 5 camadas, onde alguns autores dividem a última camada, a camada de enlace, ou a camada de interface de rede, em camada física e camada de enlace, tá? Então pode haver essa diferença em alguns livros. Você pode encontrar alguns autores que consideram 5 camadas ao invés apenas de 4, tá? Mas esses são, né, os principais aspectos que você precisa saber sobre esses dois tipos de modelos. Falando sobre o modelo TCP/IP, que se tornou então a arquitetura vigente nas redes hoje em dia, temos em cada uma das camadas vários protocolos e serviços que atuam nelas, tá? É o que nós vamos ver aqui ao longo dessa aula. Na camada de aplicação e também na camada de transporte, temos vários serviços que atuam sobre cada uma delas. Vamos ver em detalhes cada um desses serviços e protocolos, tá? Vamos aqui ao quadro. Vamos ver então os principais serviços que você pode encontrar na camada de aplicação, tá? Camada de aplicação. Primeiro temos aqui o Telnet, que é um serviço de terminal virtual. Ele efetua então a conexão remota por meio de um terminal, como o prompt de comando do Windows, por exemplo. Você pode executar essa conexão remota com outro dispositivo por meio de um terminal. O serviço FTP é o protocolo de transferência de arquivos. É um serviço que permite a transferência de arquivos entre dois dispositivos. O SMTP é um protocolo de transferência simples de e-mail. Então ele gerencia e distribui os e-mails aos usuários. Continuando aqui, outros serviços comuns na camada de aplicação e protocolos que atuam nela é o protocolo SNMP, né, o protocolo de gerenciamento simples de redes. Ele é utilizado por administradores de redes em geral para a gerência de redes, tá? Então ele coleta e manipula informações geradas por esse protocolo. Então o SNMP é muito utilizado para, por exemplo, trabalhar com a gerência de redes no aspecto de segurança. Então o SNMP ele consegue coletar o comportamento da rede. Por meio desse protocolo é possível visualizar qual é o gráfico dessa rede, né? O gráfico de utilização da rede, do número de pacotes que trafegam por essa rede ao longo do tempo. Então, vendo o comportamento dessa rede, os administradores de rede conseguem criar soluções, desenvolver aplicações e sistemas para então detectar possíveis anomalias nessa rede, possíveis problemas, tá? Sejam ataques, onde provavelmente ocorrerá um pico de utilização em algum determinado horário, ou, por exemplo, alguma queda de energia, ou algum problema que cause a queda de utilização dessa rede, né, nesse gráfico da rede, que é gerado por meio de informações coletadas pelo serviço do protocolo SNMP. Continuando aqui no quadro, outros dois serviços importantes são o DNS e o HTTP. O DNS ele é um sistema de nomes de domínio, então ele vai mapear os nomes
de domínio de diversos sites, como por exemplo o site do Google, www.google.com, em um endereço de rede, em um endereço IP. Então, para que você não precise digitar no seu navegador toda vez o endereço IP do Google, por exemplo, eu não me lembro, não me recordo aqui, mas seria um endereço algo tipo 172.198.150.20, por exemplo. Em vez de você digitar essa sequência de números, ter que decorar vários números para cada um dos websites que você deseja acessar no seu navegador, você apenas digita o endereço em formato de texto, www. alguma coisa. E aí o servidor DNS, tá? Esse serviço, ele faz a conversão, o mapeamento. Então, se você digita google.com, o serviço vai entender que você quer acessar o IP 172. alguma coisa, que é o IP do servidor do Google, para que você receba as informações desse site. E o HTTP é o protocolo, né, o serviço para a conexão com sites da web, né? Por meio dele é possível utilizar, então, o www, né, a World Wide Web, a rede por meio que você consegue utilizar, então, conexões na internet por meio do protocolo HTTP. Continuando aqui no quadro, agora vamos passar para a camada de transporte. A camada de transporte, ela possui dois protocolos principais: o protocolo TCP e o protocolo UDP. O protocolo TCP ele é um protocolo orientado à conexão. O que isso quer dizer? Que ele precisa estabelecer uma conexão entre as duas partes que estão tentando se conectar, tá? Estão tentando se comunicar. Então, eles precisam estabelecer uma conexão para que haja confiabilidade na transmissão desses dados. E para isso, então, ele divide o fluxo de dados em diversos segmentos. E por prover uma conexão confiável e segura, e por ter então essa conexão entre os dois pontos, ele há a confirmação de recebimento de mensagens, há o estabelecimento então dessa comunicação, e é escolhido sempre um caminho confiável para essa transmissão ocorrer. Essa conexão também é chamada do tipo elástico, pois há confirmação de recebimento e retransmissão de uma mensagem em caso de falha, para que não ocorra a degradação dos serviços, tá? Então, aqui, né, numa conexão com o protocolo TCP, o que ocorre? Por eles terem um canal de comunicação estabelecido entre um ponto e outro que está querendo se comunicar, quando as mensagens são enviadas, caso ocorra algum problema, que um determinado pacote, uma parte da mensagem não chegou ao destino, o próprio protocolo ele faz esse controle para garantir a retransmissão desses dados, para que toda a mensagem chegue do outro lado. Então isso torna uma conexão muito mais confiável. Porém, claro, tem seus problemas, acaba sendo uma conexão um pouco mais lenta. Então, jogos em tempo real, por exemplo, eles necessitam de velocidade de comunicação e conexão. Então já não é um protocolo muito adequado para isso, pois esse processo de estabelecer conexão, fazer a troca de mensagens, de confirmação de conexão, confirmação de recebimento e tudo mais, retransmissão, isso utiliza muito mais banda. Então isso causa um pouco mais de lentidão. E em contrapartida, então, temos aqui o protocolo UDP, vamos aqui no quadro, que ele é um protocolo que é um pouco mais simplificado em relação ao TCP, e por isso ele provê um serviço de transmissão não confiável, tá? Pois ele apenas envia pacotes de uma estação a outra. Ele é um protocolo não orientado à conexão. Então, como ele não estabelece conexão, nem confirmação de envio e tudo mais, ele não utiliza tanta largura de banda disponível, tá? Não tem confirmação de envio e recebimento de mensagens. Então, se aqui há a quebra de mensagens em segmentos para serem enviadas e algum segmento desse se perde durante a conexão, não há, então, a garantia de que todas as partes da mensagem chegarão ao destino. Um exemplo aqui é o streaming, tá? O streaming necessita de uma conexão rápida, tá? E não teria tanto problema se um pequeno frame, um pequeno quadro se perder no caminho ou não. Comparando aqui
tabela para que você tenha uma comparação breve entre os dois protocolos, tá? O TCP orientado à conexão, o UDP não, tá? O TCP a garantia de entrega, no UDP não, enfim. Você pode observar aqui que o o UDP é muito mais simples do que o protocolo TCP. Então, dependendo do tipo de conexão, é necessário, se faz necessário o UDP, ou quando não é necessário tanta confiabilidade assim, é interessante utilizar o UDP por ele ser mais rápido e consumir menos banda. Mas você tem que ficar atento que não haverá confiabilidade no recebimento das mensagens. Falando ainda sobre o modelo de referência TCP/IP, da arquitetura TCP/IP, temos alguns serviços básicos das camadas de rede, ou também chamada de interrede, e da camada de interface de rede, a camada física, a camada de enlace. Há várias nomenclaturas que essas camadas podem assumir, dependendo do material que você pesquisar na literatura, então é bom você ficar sempre atento a esses nomes para não se confundir, tá? Então, falando sobre a camada, agora a camada de rede, ou também chamada de camada de internet, é onde temos o protocolo IP. E é o principal protocolo nas redes hoje, juntamente com o protocolo TCP e UDP, tá? Pois é por meio do UDP que ele fornece um endereçamento, um endereço lógico a cada um dos dispositivos conectados na rede. E é justamente por esse endereço lógico que os diversos dispositivos conseguem se achar, se encontrar na rede e fazer essa troca de informações. Vamos ver aqui no quadro mais alguns detalhes sobre o protocolo IP. Vejamos aqui que o IP, ele então fornece o endereçamento para todos os dispositivos conectados na rede. Então, quando seus dispositivos se conectam a uma rede, automaticamente ele recebe um endereço IP para que ele possa realizar a comunicação nessa rede. Ele provê um serviço de datagrama não confiável. Tá? Não confiável por quê? Quem faz a confiabilidade no transporte dos datagramas é a camada de transporte com os protocolos TCP e UDP. Tá? O IP é responsável apenas pelo endereçamento. Então ele envia, recebe e roteia os datagramas IP. Tá? Então, aqui na camada de interrede, na camada de internet, temos a atuação do roteador, que faz essa gerência, esse controle de envio e recebimento de pacotes. Ele faz por meio de tabelas de roteamento, onde ele sempre está se atualizando na descoberta dos seus vizinhos, que são os dispositivos que estão conectados ao redor nessa rede, para que ele saiba exatamente para onde enviar a informação, para que ele saiba o endereço IP de cada um desses dispositivos. Continuando aqui no quadro, outro protocolo importante aqui da camada de internet é o protocolo ICMP. É um protocolo de controle de mensagens. Então ele permite a troca de informações de erro. Ele faz o gerenciamento desses erros no processamento dos datagramas IP. E temos algumas características e elementos desse protocolo, como por exemplo, a mensagem buffer full que ele envia, significa que ocorreu a capacidade máxima de processamento naquele nó da rede. Por exemplo aqui, hops quer dizer que essa mensagem sinaliza os saltos necessários para que uma mensagem possa alcançar seu destino. Por salto aqui subentende-se, por exemplo, por quantos locais da rede, por quantos dispositivos, por quantos roteadores ou switches, enfim, essa mensagem vai ter que passar para poder chegar ao seu destino, tá? Então, se eu tenho uma origem e um destino aqui, essa mensagem, eu tenho 3 roteadores aqui no meio, essa mensagem vai utilizar 3 saltos para chegar ao seu destino. Temos aqui o ping, que é para saber se a interface de rede está ativa ou inativa. O ping, por meio desse ping, você consegue se comunicar com um outro dispositivo naquela rede e verificar se ele está ativo ou não. E o trace route, que serve para mapear os saltos. Ou seja, esse comando trace route, ou que é utilizado no Linux, ou o comando trace rt, que é utilizado no Windows, quando você coloca o endereço IP aqui à frente, ou
o nome de algum site, ele verifica quais são os pontos, qual o caminho que o pacote faz até chegar nesse destino que você colocou aqui, tá? Então, tudo isso faz parte do ICMP. Seguindo aqui, vamos ver então outros protocolos, né? Como o IGMP, ele é um protocolo de controle de grupo de endereços. O BGP, OSPF e RIP são protocolos de controle de informação de roteamento, tá? São todos protocolos específicos para roteamento. E o ARP é o protocolo de resolução de endereço que ele permite certo computador de se comunicar com outro em uma rede quando somente o endereço IP é conhecido pelo destinatário. E aí, para podermos finalizar aqui essa nossa aula, esse nosso conceito de protocolos das camadas do TCP/IP, chegamos na camada de interface de rede, a camada física, a camada de host, tá? Onde temos alguns protocolos aqui, como por exemplo, temos protocolos específicos para o tipo de rede, né? Para redes Frame Relay, ATM, X25. Temos protocolos de enlace, tá? Como por exemplo para PPP, o padrão Ethernet, protocolos de nível físico, protocolos para barramentos de alta velocidade e protocolos de mapeamento de endereço, como o próprio ARP, que também pode atuar aqui nessa camada. Outro protocolo importante aqui que atua na camada de interface de rede é o protocolo CSMA-CD, que é um protocolo que faz o controle de acesso ao meio físico. É um protocolo que garante que não vai haver colisões entre o envio e recebimento de mensagens, quando esse envio e recebimento compartilham o mesmo meio de comunicação, tá? Então esse protocolo faz a verificação se o meio já está transmitindo alguma mensagem, ou seja, se ele está ocupado ou não. Se ele estiver ocupado, ele aguarda, tá? Se não, se ele estiver livre, ele faz a sua transmissão, o seu envio de mensagem por aquele meio, justamente para não haver aqui a colisão de mensagens. Então, dessa forma, finalizamos aqui esse estudo sobre os principais serviços e protocolos, cada uma das camadas do modelo de referência TCP/IP. Agora eu gostaria de deixar aqui uma pequena interação, né, para que você possa refletir aqui durante alguns instantes e também enviar a sua dúvida por meio do chat com o seu tutor, e eu logo volto para respondê-la a você. E a pergunta é: você sabe algum exemplo de programa que efetua transferência de arquivos com FTP? Pense em alguns instantes e logo eu retorno. Respondendo aqui a pergunta, primeiramente, o serviço, então, FTP é um serviço da camada de aplicação responsável pela transferência de arquivos entre uma máquina e outra. E há diversos clientes FTP que você pode utilizar, tá, de forma gratuita, como, por exemplo, o FileZilla. Ele é um dos principais clientes FTP, ele é um serviço de código aberto, é gratuito,
e é amplamente utilizado para realizar então essa transferência, esse upload de arquivos, para que possa ser baixado, então transferido para outra máquina de forma remota. Tá? E há outros clientes também. Temos CyberDuck, também é um exemplo de cliente FTP. E tivemos aqui uma dúvida de uma aluna de um aluno de Londrina, perguntando se o barramento é um tipo de gargalo. Na verdade, o barramento ele pode se tornar um gargalo na rede caso a sua capacidade total de transmissão, né, de banda, seja atingida em determinado momento. Então, o barramento ele não é definido como um gargalo, ele não é essa a sua definição, mas ele pode se tornar um gargalo caso haja uma grande quantidade de acessos, tá? Ou hajam muitos computadores conectados ali ao mesmo tempo, ou ocorra uma grande demanda de utilização naquele barramento e a sua capacidade não é suficiente para aquela demanda que surgiu, fazendo com que ele se torne um gargalo. Porque sim, todos, por ser um barramento, todos se conectam ao mesmo tempo a esse tronco central, né? Que também é uma das definições de barramento, esse backbone. Então isso pode sim causar um gargalo, tá? Espero que tenha ficado respondido. Qualquer dúvida é só entrar em contato novamente com o seu tutor. Vamos então finalizar a nossa aula e recapitular alguns conceitos que foram vistos hoje. Recapitulando aqui então, vimos bastante coisa relacionada a redes de computadores, vimos todos os fundamentos principais que você precisa para entender como essa comunicação ocorre, quais são os principais protocolos, entre outros aspectos. Vamos aqui ao quadro rapidamente. Só ver então tudo que foi falado hoje. Tivemos uma introdução à rede, né? O que é a rede de computadores? São diversos dispositivos interconectados de modo que possibilite a troca de informações. Vimos os diferentes tipos de sinais para a comunicação, né? Os sinais analógicos e digitais e como eles interagem por meio do modem, por exemplo, com a modulação e demodulação de sinal. Que esses sinais podem ser transmitidos de forma guiada, com os cabos de par trançado, coaxial, fibra ótica, e também em meios não guiados, como via rádio, por exemplo. Classificamos as redes em redes de broadcast, redes ponto a ponto, e também em redes locais, redes metropolitanas e redes mundiais também, redes de longo alcance. Vimos as 4 principais topologias: estrela, anel, malha e barramento. Vimos os modelos de referência e todas as suas camadas, né, as 7 camadas do modelo OSI da ISO e as 4 camadas do TCP/IP, e alguns dos principais serviços e protocolos que operam nessas camadas. Tá? Então, é muito importante que você tenha fixado bem todos esses conceitos principais de redes, pois eles serão interessantes e importantes para que você possa ter um melhor entendimento ao longo das próximas aulas dessa disciplina. Tá? É bastante coisa, é bastante conteúdo, são diversos protocolos, diversos serviços, diversas formas de se trabalhar com a conexão em rede, então é algo que demanda bastante atenção. Então conto com o seu esforço aí ao longo dessa disciplina em realizar todas as atividades do seu ambiente virtual, a leitura do nosso livro didático, para que tudo isso auxilie juntamente com essa aula ao seu entendimento de todos os conceitos necessários para essa disciplina. Novamente me coloco à disposição para responder qualquer dúvida que você tenha ao longo dos seus estudos. É só enviar a mensagem ao seu tutor eletrônico por meio do ambiente virtual de aprendizagem. Eu terei o prazer de responder a essa dúvida e ajudar com o seu aprendizado, tá certo? Agradeço a sua participação, um abraço para você que me acompanhou durante essa aula e nos vemos na próxima aula. Bons estudos para você!